Boa pergunta. A passagem que a gente vai ler, pessoal, atenção, é de Êxodo 6 até Êxodo 10. É bastante coisa, mas a gente não vai ler todo esse trecho aqui hoje, só vou contar a história. Mas lá na sua casa, para preencher, coloca aí, Êxodo de 6 a 10. Vamos lá. Só mais 5 segundos. 4, 3, 2, 1. Vamos lá, guarda o teu arquivo de histórias, pode guardar. Guarda o teu celular, guarda qualquer coisa que não seja a Bíblia. E se tiver um bloquinho de notas, pode ter um bloquinho de notas aí no teu colo. Vamos lá, guarda. Êxodo de 6 a 10. Pessoal, agora eu quero a atenção de vocês. Atenção de vocês. Eu preciso de atenção. E se você estiver conversando, eu vou falar uma vez, eu vou falar 2 vezes, aí depois eu vou pedir para você mudar de lugar. Porque tem muita gente aqui hoje, a gente tem uma história comprida para contar. Porque, lembra aqui do Egito? Vamos recapitular a nossa história de semana passada. Moisés, ele cresceu como príncipe do Egito, lá no palácio do faraó. Só que ele foge, depois dele matar um egípcio, ele vai para o deserto e ele fica 40 anos pastoreando naquele mar de deserto, suas ovelhas. Quando ele encontra, o que ele encontra na última aula, no meio do deserto? Uma sarça pegando fogo, e nessa sarça Deus fala com ele e fala o seguinte: Moisés, traga liberdade para o meu povo. Tira as sandálias, a gente tirou as sandálias na aula passada, e traga liberdade para o meu povo. E Moisés dá um monte de desculpa, e para cada desculpa que Moisés dá, Deus dá uma solução, e Moisés não tem para onde ir, e Moisés fala: tá bom, eu vou com o meu irmão. Então a nossa história começa aqui. Moisés sai dali do deserto, ele vai em direção ao Egito para falar com o faraó. Então Moisés, primeiro, antes de falar com o faraó, ele chega para o povo judeu. Pessoal, atenção. Ele chega para o povo judeu, ele reúne as autoridades e ele fala: pessoal, eu sou Moisés e eu venho no nome de Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. E o nosso Deus viu o nosso sofrimento, ouviu o sofrimento do povo, ele desceu, ele me enviou, e agora nós vamos ser libertos dessa terra de escravidão. Nós vamos ser livres do faraó. E aí o povo, assim, né, tá bom, vamos ver o que vai dar isso aí. Moisés vai junto com o seu irmão, Juliano, vai para o palácio de faraó. E quando ele chega ali, ele fala o seguinte para o faraó. Diga o celular aí, por favor. Ele fala assim para o faraó: Faraó! E ele vai ter combinado. Sempre que eu falar alto assim, Faraó, você vai falar junto comigo: deixa o meu povo ir. Vamos fazer um teste? Faraó! Deixa o meu povo ir. Faraó! Deixa o meu povo ir. Antes da gente começar para valer, eu quero que você preste atenção numa coisa. A nossa história de hoje vai ser um ciclo. Ou seja, é algo que tem um começo, meio, fim, e se repete. E vai se repetir várias vezes. Você pode falar: poxa, que falta de criatividade. Não é bem assim. Você pode falar: poxa, que entediante. Não é bem assim. Quando uma coisa se repete na Bíblia, é porque é muito importante. Muito importante. Então a gente vai entender o ciclo que acontece aqui antes que o povo possa encontrar liberdade. Moisés fala para o faraó: Faraó! E o faraó fala: o quê? O meu povo que trabalha para mim, o meu povo que constrói as minhas pirâmides, o meu povo que constrói aquelas esfinges maravilhosas, gigantes. Você quer liberdade para o seu povo? Pois eu vou te dizer: ao invés deles apenas construírem o Egito, agora eles vão ter que construir os tijolos. Antes, eles ganhavam tijolo para poder construir. O faraó fala: você quer liberdade? Mais trabalho. Moisés volta lá para o povo, para as autoridades, meio com o rabo entre as pernas assim. E aí Moisés, a gente vai conseguir liberdade? A gente vai conseguir ser livre de faraó? E Moisés: veja bem, eu consegui mais trabalho para você. Tipo, o quê? Mais trabalho? Cara, você vai lá, fala com o faraó, fala que vai conseguir liberdade, isso consegue mais trabalho para a gente. Mas Deus tinha um plano com tudo isso. Passa-se um tempo e Moisés vai até faraó. Eu preciso de alguém aqui nos slides, por favor. Aí.
Moisés fala com o faraó e ele fala o seguinte: Faraó, volta no slide aí, Isaac, por favor. Aí, deixe meu povo ir, faraó. E ele fala: não. Moisés fala o seguinte: se você não deixar meu povo ir, o rio Nilo vai se transformar em sangue. Pessoal, entenda o seguinte: o rio Nilo era o coração do Egito. Toda a agricultura dependia do Egito, do rio Nilo. O Nilo era água potável, era a fonte do Egito. Felipe, Júlia, silêncio. Então, quando Moisés está falando isso, ele está ameaçando diretamente o Egito. E o faraó fala: não vou deixar o povo ir. E com o seu cajado, Moisés fere o Egito, o rio Nilo. E quando ele fere, ele inteiro se transforma em sangue. Vira uma piscina de sangue, vermelho como fogo. Só que os magos de Faraó conseguem fazer a mesma coisa. Eles também conseguem transformar água em sangue. Porque os magos de Faraó eram envolvidos com magia oculta. Então eles também tinham poderes sobrenaturais. Só que Faraó endurece o coração. E essa palavra vai se repetir durante a nossa história. Faraó endureceu o seu coração. A partir aí da sexta praga, mais ou menos, a Bíblia vai dizer: e Deus endureceu o coração de Faraó. Mas no começo foi ele mesmo que endureceu o seu coração. Então, Moisés pede para Faraó, para deixar o povo ir. O Faraó não deixa. E Moisés começa com um julgamento, com pragas sobre o Egito. A primeira praga é o rio Nilo transformado em sangue. E uma coisa que vocês talvez não saibam: o Egito era um povo extremamente idólatra. Eles adoravam uma porrada de deuses. Eles tinham muitos deuses. E cada praga que Moisés manda contra o Egito é um ataque direto contra um deus do Egito, contra um ídolo do Egito. E com isso, Deus, Yahvé, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o nosso Deus Jesus Cristo está falando: não existe Deus mais poderoso do que eu. Não existe outro Deus além de mim. No primeiro ataque, pode passar, Isaac, é um ataque contra Rabi, que é um deus do Egito, que é o deus do Nilo. Então ele está ferindo diretamente esse Deus, falando: você não tem poder. Quem manda aqui é Yahvé. Faraó não se arrepende, não deixa o povo ir. Então Moisés volta para Faraó e ele fala: Faraó, deixa o povo ir. Acorda, NPA, Faraó, deixa o povo ir. E Faraó diz: não. Faraó diz não. Então Moisés manda uma segunda praga para o Egito. Quem gosta de sapo? Quem gosta de sapo no seu travesseiro? Pode passar, Isaac. Moisés manda uma segunda praga. Pessoal, estão ligados? Estão ligados? Do rio Nilo sobem sapos, e os sapos cobrem toda a superfície do Egito. Só de você, Ana, silêncio. Só de você pisar, você pisava no sapo. Se você fosse colocar a mão em alguma coisa, tinha um sapo. Tinha sapo na comida, tinha sapo no seu cachorro, tinha sapo em todo lugar. A palavra de Deus diz que o Egito foi coberto de sapos. E aí Faraó fala o seguinte: tá bom, Moisés, tá bom, eu vou deixar o seu povo ir. Só pede para que os sapos vão embora. Aí Moisés fala: tá bom. Quando que você quer que eu peça para os sapos irem embora? Para você ver que é o poder de Deus que está operando sobre mim. Faraó fala: amanhã, manda amanhã o sapo embora. Ele fala: e assim será feito. No dia seguinte, Moisés ora e todos os sapos morrem. E a Bíblia diz que eles fazem pilhas e pilhas de sapo, e o Egito inteiro começa a feder. Imagina o cheiro de uma montanha de sapo. Mas ainda assim, quando os sapos vão embora, Faraó volta atrás e fala: seu povo não vai embora. Seu povo não vai embora. Então seguem as terceira e a quarta praga. A terceira praga, pode passar, Isaac, é piolho. Vem piolho no Egito inteiro. Piolho nos animais, piolho nos homens. Pode passar, Isaac. A quarta praga são moscas. O Egito inteiro é coberto de mosca. Aquele barulho insuportável. Onde você olhava tinha mosca. Mosca no ouvido, mosca na sua comida. Era extremamente terrível. Era uma assombração sobre o Egito. Pode passar, Isaac. E em todas essas pragas, Moisés fala a mesma coisa. Ele fala: Faraó, deixa meu povo ir. Faraó, deixa meu povo ir. Faraó diz não.
não deixarei o teu povo ir. Então Moisés manda a próxima e a próxima e a próxima praga. E ainda assim, o faraó fala, tá bom Moisés, vou deixar o povo ir. Quando a praga vai embora, ele volta atrás e fala, seu povo vai continuar trabalhando. Então, as rãs é um ataque direto ao deus Requete, que era o deus da fertilidade. O piolho era um ataque direto ao deus da terra, porque antes de aparecerem os piolhos, Moisés joga terra. Ele joga a terra, ele bate na terra, ele está ferindo a terra, ele está ferindo o deus Jebe. E o deus das moscas era o Kepi. Perceba que ele tem uma cabeça de, como é que chama? Besouro. Então ele está afrontando os deuses do Egito, mostrando que ele é o único Deus. E ainda assim, o coração de Faraó se endureceu. Faraó permanece com o coração duro diante dos maiores sinais que já existiram naquele momento da história. Diante do poder de Deus, diante do milagre de Deus, Faraó continua com o coração endurecido. Diante da voz de Deus falando com ele diretamente através de Moisés, ele endurece o coração. Moisés volta para lá e ele fala o seguinte para Faraó: Faraó! E Faraó diz não. E surge então a quinta praga, que é uma praga sobre os rebanhos do Egito. E morrem os rebanhos de vaca, morrem os rebanhos de cavalos, morrem os rebanhos de ovelhas. Só que aqui nessa praga, Moisés fala o seguinte para Faraó: para que você saiba que o nosso Deus é o Deus verdadeiro, a terra de Gósen, que é a terra dos israelitas, não será atingida. Então, os animais do povo hebreu, os animais do povo de Moisés, nenhum morre. E ainda assim, o faraó se recusa a deixar o povo ir. A Bíblia diz o seguinte: Faraó endureceu o coração. Aqui é um ataque direto a Hathor, que era o deus da proteção, era a deusa da proteção. E Deus está falando o seguinte: esse Deus que vocês adoram não pode nem proteger os animais de vocês. Moisés volta ali para Faraó e ele fala o seguinte: Faraó, deixa meu povo ir! Faraó, deixa meu povo ir! E Faraó fala: tá bom, pode ir. Ele fala: pode ir. Só que vai só os homens. Vai só os homens. Porque Moisés está falando o seguinte: nós queremos sair daqui para ir prestar culto ao nosso Deus. Nós queremos ir adorar o Deus verdadeiro. E Faraó diz: vocês podem ir, mas só os homens. E aí Moisés fala: não, vai o povo inteiro. Nossos animais vão, as nossas mulheres vão, os nossos idosos vão, as nossas crianças vão, porque nós somos o povo de Deus. Nós vamos prestar culto ao nosso Deus. E Faraó fala: então não. E Moisés diz o seguinte: se você não deixar, eu vou continuar com pragas sobre o Egito. E a próxima praga será feridas sobre as pessoas. As pessoas vão começar a ter feridas doloridas. E Faraó diz: não vou deixar o povo ir. Então Moisés manda a próxima praga. E começam a ter feridas em todo o Egito. Homem, mulher, criança, velho, todo mundo com feridas que coçam, que doem, que não tem cura. E isso aqui é um ataque direto à deusa Ísis, que é a deusa da medicina, a deusa da cura. Ora, mas que deusa é essa que não pode nem curar feridas de um povo? E ainda assim o Egito se prostra em adoração a essa deusa. E Faraó falou o seguinte: acaba com esse negócio, Moisés. Acaba com esse negócio que eu vou deixar o povo ir. E Moisés faz a praga parar, faz as feridas pararem. Mas a Bíblia diz: o coração de Faraó se endureceu. Ele não permitiu que o povo fosse embora. Passa-se um tempo, Moisés volta para o palácio de Faraó e fala: Faraó, deixa meu povo ir! Faraó, deixa meu povo ir! E Faraó fala: sim, pode ir, pode ir, só que não se afastem muito do nosso território. Não vão até a parte selvagem, fiquem ali perto do nosso território. E Moisés fala: não vai rolar. A gente vai adorar o nosso Deus na montanha dele, no monte dele, na selva, fora da jurisdição do Egito. Nós vamos longe. Só que você tem que entender o seguinte: Faraó sabe que se eles forem embora, eles não voltam. Faraó sabe disso.
Então o faraó fala: o quê? Vocês vão lá longe com as suas mulheres, com os seus animais, com as suas crianças? Você acha que eu sou burro? Você acha que eu sou bobo, Moisés? A resposta é: não, vocês não vão. Então Moisés manda a próxima praga. E ele manda granizo chover do céu. Quem já viu granizo na rua? Só que a Bíblia diz que essa foi a pior tempestade de granizo da história do Egito. Uma tempestade tão forte que dizimou as plantações do Egito, destruiu completamente aquilo que tinha sobrado das pragas. Pouco a pouco o Egito foi sendo destruído. A gente viu na última leva de aulas como José construiu o Egito para ser uma grande potência, através do seu discernimento, através do seu coração de leão, através do seu olhar de águia e através do seu coração diligente como uma formiga. José levou o Egito a se tornar uma potência. E Moisés está mostrando: isso não é nada diante do poder de Deus. Isso é um ataque direto à deusa Nut, que é uma deusa do céu, que não consegue parar o granizo de chover. E aí Faraó fala para Moisés: tá bom, Moisés, eu deixo o seu povo ir, só faz parar essa tempestade de granizo. E Moisés fala: tá bom. Ele ora, a tempestade para. E aí começa aquilo que eu falei para vocês: mas Deus endureceu o coração de Faraó. Como assim? Deus endureceu o coração de Faraó? Agora Deus não quer mais que o coração que Faraó deixe o povo ir? É porque Deus quer tornar o seu nome grande no Egito. Ele quer mostrar que Ele é o Deus verdadeiro. Ele quer mostrar que não há Deus como Ele. E a gente vai ver em Romanos que o pior castigo que Deus pode dar para alguém é dar o que você quer. Deus fala que na sua ira Ele entregou os homens e as mulheres aos seus piores desejos. É como se Deus falasse: ah é? Tu quer isso aqui? Tá bom, tem, então, vê o que dá. É como o seu pai, quando você era criança, você queria enfiar o garfo na tomada. Seu pai falava: não, faz isso, filha. Você queria: não, enfiar. Não faça isso. Você insiste tanto que ele fala: é, vai lá, vê o que dá. Eu já tenho uma história que eu estava com a minha mãe no meio de uma coxinha, eu acho, e eu queria nuggets, e eu queria botar pimenta. Ele falava: mãe, eu tinha uns 4 anos, mãe. 4 anos? 2 anos. Mãe, eu quero esse. Eu falava: não, esse aqui é ruim, filho. Não, mas eu quero esse, eu quero esse. Esse aqui é ruim, não pode. Eu quero esse, mamãe. Ah, tá bom, então tá. Então, MPA, a pior coisa que Deus pode fazer quando Ele se ira é: você quer isso? Vê no que dá. Então é isso que a palavra está falando. Aí, Faraó, você não quer amor no seu coração? Vai nesse caminho para você ver o que dá. Moisés volta a falar com o Faraó e ele fala: Faraó, deixa meu povo ir! Faraó, deixa meu povo ir! E aí Faraó fala assim: não vou deixar o seu povo ir. E Moisés vem com a 8ª praga. Pode passar, Isaac. Ele manda, a palavra de Deus diz que um vento soprou sobre o Egito e trouxe gafanhotos que arrasaram a pouca plantação que havia sobrado depois do granizo. E os gafanhotos ficam atormentando numa enxame tão grande que por onde você caminhasse você tem gafanhoto no seu rosto. Gafanhoto por todo lado, gafanhoto que morde, gafanhoto que acaba com a vegetação. Isso é um ataque direto ao Deus Sete, Deus do caos, que não pôde controlar o caos dos gafanhotos. E a palavra diz: e Deus endureceu o coração de Faraó. Moisés volta a falar com o Faraó e ele fala: Faraó, deixa meu povo ir! E Faraó fala: sim. Só que você vai com as crianças, com as mulheres e com os homens e deixa os animais aqui. E Moisés fala: não, a gente vai levar todos os nossos animais, porque nós vamos sacrificar para o nosso Deus. Nós vamos sacrificar com animais, então temos que levar os nossos animais. E Faraó fala: não. E digo mais: se você voltar a ver o meu rosto, você vai morrer. Nunca mais volte para a minha presença, senão você vai morrer. E Moisés fala: realmente, você disse com sabedoria, eu nunca mais vou te ver novamente. E essa foi a 9ª praga, quando Moisés envia escuridão total. A palavra de Deus diz
que veio uma escuridão tão forte sobre o Egito, gente, que era palpável. Era como se você pudesse segurar a escuridão. Não havia luz do sol. Se você acendesse uma vela, não funcionaria. Era uma escuridão como se fosse uma cortina de trevas, como se fosse uma fumaça de sombra, que preencheu o Egito inteiro. Isso durou 3 dias. Um ataque direto ao deus Ra, o deus do sol, que nem isso conseguiu resolver. Essa foi a 9ª praga. Só que lembra, a gente tem mais uma praga, né? São 10 pragas. A próxima praga a gente vai ver na semana que vem. Mas o final é feliz. No final, o povo vai escapar das garras da tirania do faraó. Vai ser bom, vai ser bom. Por enquanto, essa é a nossa história. Perceba o seguinte: eu quero pontuar 2 coisas com vocês. 2 coisas que são muito interessantes. A primeira coisa é, quando eu ouvi essa história, quando eu tinha a idade de vocês, muitos anos atrás. Quando eu ouvi essa história, pessoal, estão ligados? Estão ligados? Olha aqui. Quando eu ouvi essa história, eu meio que não entendia. Porque eu falava, poxa cara, qual que é o sentido disso? Beleza, Deus está destruindo o Egito, está punindo o Egito. Mas por que é o Nilo, depois o besouro, depois uma mosca, não sei o quê? Uma coisa tem a ver com a outra. Parecia muito aleatório, parecia muito desconexo. E eu fui entender que na verdade, tudo faz parte de uma grande obra de arte. E eu quero falar isso para vocês porque eu quero que vocês coloquem uma coisa na cabeça. A Bíblia não é, repito, não é uma série de regras que eu tenho que cumprir. Não é. Até tem, mas não é. A Bíblia também não é uma série de crenças que eu tenho que acreditar. Tenho que acreditar que Jesus é Deus, tenho que acreditar que a Trindade é real. Isso faz parte, mas não é isso que é a Bíblia. A Bíblia é uma história. E é uma história preciosa. É uma história maravilhosa. E eu quero mostrar um pouquinho disso para vocês. Pode passar, Isaac? Pode falar, por favor. Só quem é muito raiz aqui do MPA vai lembrar quando eu pregava usando o quadro branco. Quem é novo não, porque eu era contra a tecnologia, mas eu entendi os slides. Mas eu vou voltar às origens por um momento, para que vocês entendam o negócio. O que está acontecendo aqui no Egito, o que está acontecendo no Êxodo, é uma destruição de um mundo. Aqui é Êxodo, vamos lá. Êxodo. Deus está destruindo o Egito. Então, dá para ver daí, mano? Tá bom. Está tendo um paralelo direto com a criação do mundo, em Gênesis 1 e 2, que a gente viu no ano passado. Então, eu fiz 2 desenhos aqui, para vocês entenderem. Quando Deus está criando o mundo, Ele cria o mundo de cima para baixo. Ele cria dos céus para a terra. Primeira coisa que Deus diz é, haja luz. Ele começa com a luz, antes do sol. Depois, Ele cria os céus e o mar. Depois, Ele cria terra seca. E depois, no 4º, no 5º e no 6º dia, Deus começa a povoar as coisas que Ele criou. É como se Ele criasse espaços no dia 1, 2 e 3. Depois Ele colocasse pessoas para habitar, pessoas entre aspas. Então aqui, para habitar com a luz, Ele coloca as estrelas, o sol e a lua no 4º dia. Para habitar no céu e no mar, Ele coloca os peixes e as aves. E para habitar na terra, no 6º dia, Ele coloca o homem e o animal. Então perceba que aqui, para criar o mundo, é um movimento do macro para o micro, dos céus para a terra. Começa com a luz e termina com o homem e a mulher. Quando Deus está destruindo o mundo, é o contrário. É um movimento que começa a quebrar aqui embaixo e vai subindo. Então primeiro, Deus quebra, Deus mata o mar, a parte mais baixa. Quem é bom de geografia vai saber que o mar é o nível mais baixo, né? Qualquer coisa abaixo do mar fica... Então, sem contar submarino, né? Então, primeiro Deus manda a primeira praga, que é contra o Nilo. Depois do Nilo, Deus manda as rãs. E as rãs, elas são anfíbios, ou seja, elas vivem na água e vivem na terra. Então, é um intermediário entre água e
terra. Depois disso, eu falei para vocês que Moisés fere o chão, o pó. Então, água, um intermediário, depois o pó, ele fere aqui, ó, a base da pirâmide, a base da montanha, a base do eixo da base do mundo. Depois disso, ele manda as moscas, que ficam aqui nessa região, né, que ficam atormentando a gente. Depois das moscas, ele manda uma praga nos animais. Ele mata os animais. Depois disso, aí sim que começa a vir praga no ser humano. Então o homem aqui, ó, começa a ter feridas, um monte de feridas purulentas, com coceira, com dor, com pus. Depois das feridas, Deus manda granizo, começando a vir do céu para a terra. Depois do granizo vem os gafanhotos. Por favor, mas gafanhoto não é inseto? O que tem a ver? Mas é muito interessante porque a Bíblia diz: e um vento soprou e os gafanhotos vieram. E no hebraico, a palavra vento é a mesma palavra para espírito. É como se o espírito trouxesse os gafanhotos. É um ataque dos céus com os gafanhotos. E no final, culmina tudo com Deus destruindo a luz. No primeiro dia, ele cria a luz. Na nona praga, ele destrói a luz. Então perceba, é um movimento oposto que está acontecendo. Por que eu estou mostrando isso? Para você ver que na Bíblia não tem nada aleatório. Olha como a coisa é bonita de ser. A Bíblia é uma história preciosa. Fala, Duda. Uma pergunta. Ué, a luz é a última. Repete a pergunta. Vou refazer a pergunta. Ué, mas o nono dia é a luz. Só que no primeiro dia foi a luz, né? Estou fazendo um paralelo. Mas a luz não é a última praga. Certo? Qual que é a última praga? Então, a última praga é a morte. Só que aí que está o ponto que eu ia chegar. Aí que está o ponto. Pessoal, muita atenção aqui. A gente chegou ao ponto mais importante da nossa palavra aqui. A 10ª praga é a morte do filho. Só que antes da luz ter sido criada, o filho havia morrido. Qual filho? Jesus. Porque no Novo Testamento a gente vai aprender que Jesus foi morto antes da fundação do mundo. Então, antes de Deus falar haja luz, ele disse haja cruz. Então é um movimento exatamente oposto. Só que a gente só vai descobrir isso quando Jesus vem. Porque Jesus vem para preencher o mundo inteiro. Jesus vem para revelar o mistério que estava escondido desde Êxodo, desde Gênesis, desde antes da fundação do mundo. Jesus é aquele que foi morto. Então esse filho que vai morrer na última praga é um paralelo com o filho que foi morto antes da fundação do mundo, com o próprio Jesus. Em relação a isso, a gente pode pensar o seguinte, em relação à nossa aula de hoje. Esse aqui é o último ponto para a gente finalizar. Então presta atenção. A gente olha para Faraó, e qual é o teu pensamento em relação a Faraó? O cara esperto ou o cara burro? Burro, né? A gente deixa o povo ir. Olha, o Egito ficou devastado, ficou completamente destruído. O que você está fazendo, Faraó? Deixa o povo ir. E a gente acha que a gente é muito diferente de Faraó. A gente acha que a gente é melhor que Faraó porque a gente não idolatra nenhum desses deuses que eu comentei. Só que o que está acontecendo é que no Antigo Testamento, nessa história de Faraó, eram deuses físicos. No nosso caso, são deuses internos. A gente continua idolatrando deuses falsos, ídolos que não são Deus. A gente continua idolatrando esses ídolos. E eu quero falar com vocês sobre 4 ídolos que são muito comuns entre nós. E eu coloquei eles como 4 P's, uma coisa que eu aprendi no Palavra da Vida. 4 P's que a gente conseguir fixar. O primeiro ídolo que a gente se prostra, que a gente adora, pode passar aí, Isaac, é o prazer. O prazer é um ídolo para alguns de nós. O prazer de ficar jogando videogame mais do que deveria. O prazer de ficar na rede social o tempo inteiro. O prazer de ficar na cama quando eu deveria cumprir com as minhas tarefas. A preguiça de não fazer o que eu tenho que fazer. O prazer é um ídolo que escraviza a nossa vida.
o prazer de entrar em páginas que você não deveria entrar. O prazer é algo que nos escraviza, nós somos escravos do prazer, muitos de nós. Aí você fala, poxa, talvez eu não seja esse. O prazer não é uma coisa que me atrai tanto. Mas temos outros ídolos aqui. Tem o ídolo do poder, ou seja, do controle. As coisas têm que ser do meu jeito, tem que ser assim, assado e assim. E se uma coisa sai do meu jeito, eu explodo, eu fico bravo, eu olho feio, eu desrespeito meus pais, eu sou grosso, eu falo mal com os meus irmãos, eu não honro, eu não amo, porque as coisas não foram do meu jeito. Eu idolatro o controle. Eu sou aquele que controla a minha vida. A gente tem um outro P, um outro ídolo. Posses, dinheiro. Talvez suas posses, o seu dinheiro seja um ídolo no seu coração. Você não quer dar o que você tem para ninguém. Você não quer emprestar o que você tem para ninguém. Você não quer dar o dízimo quando você recebe. Você não quer ser generoso quando você tem oportunidade. Quando você não tem dinheiro, você não tem paz. Isso eu falo para os adultos. E vocês não estão andando nessa fase de se preocupar com isso, mas nós, adultos, quando não temos dinheiro, às vezes nós perdemos a paz, nós perdemos a alegria, nós perdemos o nosso propósito, nós perdemos a nossa segurança. Olha, isso parece um Deus para mim. Se eu dependo de algo para ser minha alegria, para ser meu propósito, para ser minha vida, eu sou um ídolo. E o dinheiro, as posses podem ser isso. E o nosso último P é o prestígio, é o status. Eu quero estar entre os mais legais da cidade. Eu quero ser bem visto. Eu quero ser popular. Eu quero que as pessoas me admirem. Eu quero ser o cara. Eu quero ser a menina. Eu quero ser o cara mais inteligente. Eu quero tirar só 10 na prova. Não porque eu quero ser um bom aluno, mas porque eu quero, tirei 10. Olha só 9 e 10 no boletim. Eu quero o prestígio de ser valorizado. Nossa, cara, o Pedro é legal, né? Nossa, o Pedro prega bem, né? Nossa, o Pedro faz louvor, né? As mesmas tentações que vocês têm, a gente tem. Então, talvez o prestígio seja o ídolo do seu coração. Eu tenho certeza que em algum desses 4 aqui você se encaixa. É só você pensar, é só você olhar para dentro. E talvez você olhe para isso, você nunca tenha pensado nisso, ou talvez você já tenha pensado nisso, mas você pode pensar no seguinte: cara, a minha vida não é para Deus. A minha vida está servindo para idolatrar isso aqui. Esses 4 vezes. Como que eu me liberto disso aqui? Pessoal, a nossa situação é a mesma que do povo no Egito. Eles eram presos por correntes. Nós somos presos no coração. É isso aqui. Como que a gente pode ser liberto? Da mesma maneira que aquele povo foi liberto, pelo poder de Deus. A forma que a gente pode ser liberto desse Egito que nos oprime, pessoal, finalizando já. A forma que a gente pode ser liberto disso é não fazendo como o faraó, é não mantendo o nosso coração duro, é não endurecendo o nosso coração, porque atenção, pode chegar o dia que Deus fala assim para você: ah, é isso que você quer? Então vai. E aí não vai mais estar, você não vai mais sentir aquele incômodo na consciência, você não vai mais sentir o desejo de estar com Deus. Isso é pior do que o castigo. Isso é a separação de Deus. Tem o celular de fogo. Então a forma que a gente tem, o primeiro passo, é quebrantando o nosso coração e não endurecendo o nosso coração ao Senhor. Porque o nosso Deus é rico em misericórdia. Vocês aqui. Na história de Moisés, a gente vê um libertador que veio para salvar o povo. Mas ele salvou o povo apenas do Egito. Ele não conseguiu tirar o Egito do povo. Mas o nosso Salvador, o nosso Messias, o nosso Jesus, o nosso Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de Pedro, o Deus de Lucas, o Deus do Rony, o Deus do Marcelo, o nosso Deus veio para libertar o nosso coração, libertar o nosso espírito, libertar a gente do nosso próprio pecado, dos nossos próprios maus desejos, dos nossos próprios maus hábitos.
Só Ele pode fazer isso. A gente só pode ter liberdade da nossa má natureza em Jesus, porque Ele morreu por isso. Só que a nossa vitória é garantida porque Ele ressuscitou. Ao terceiro dia, a tumba estava vazia. Não há mais corpo morto de Jesus. Ele vive e Ele vive para sempre. Amém? Eu quero que você baixe sua cabeça. Líderes, eu quero chamar vocês aqui à frente, por favor. Durante a nossa oração, se você consegue identificar que você tem um desses 4 ídolos e você quer simbolicamente se libertar disso e dizer para Deus: eu não quero endurecer meu coração, eu quero que você venha aqui na frente, mas venha aqui na frente para conversar com a gente. Não agora. A gente só quer estar aqui para poder conversar com vocês, para poder direcionar naquilo que a gente puder, para poder mostrar o caminho da liberdade. Então, durante a nossa oração, a gente vai estar aqui, a gente quer orar por vocês, depois a gente quer conversar com vocês. Então, vem aqui, realmente, se você quiser, liberdade. Se você estiver disposto a quebrantar o seu coração. Então, abaixe sua cabeça. Senhor Jesus, nós continuamos sendo escravos, Deus. Mesmo conhecendo a Ti, mesmo conhecendo a Tua palavra, nosso pecado ainda nos escraviza. E nós não queremos mais ser assim, Jesus. Nós não queremos ser escravos do pecado, nós não queremos ser escravos do prazer, do poder, do controle, das nossas posses, do dinheiro, ou do status, do prestígio. Nós não queremos, Jesus. E a nossa oração, Deus, é que se algum de nós, algum desses pré-adolescentes, está sendo escravizado por isso, mas ele quer liberdade, nós pedimos que o Senhor liberte, Pai. Que o Senhor traga liberdade, que o Senhor mostre uma luz no fim do túnel, que o Senhor mostre que existe liberdade em Ti e apenas em Ti, Jesus. Que eles possam encontrar a Tua vida e encontrar liberdade daquilo que os escraviza. Que hoje seja um dia de renovo, Pai, um dia de transformação, um dia de novos compromissos, um dia de nova vida. Em nome de Jesus. Amém.